Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Específica agora para o 9º ano do Águia Colégio e Curso. Eu, professor de ciência, que venho ministrando essas aulas para vocês, tá certo? Nós vamos agora iniciar o nosso capítulo 6. O nosso tempo já está, diríamos, avançado, tá bom? Estamos próximos a concluir também esse módulo. Estamos próximos também das nossas férias e, consequentemente, também das nossas avaliações, tá? Capítulo 6, classificação dos vegetais. Pega aí, ó, o livro de vocês, o material de vocês aqui, tá? Página 238, classificação dos vegetais. A gente vai ver essa classificação, as nomenclaturas que são atribuídas a esses vegetais, como que acontece essa classificação, quem foram as pessoas e quem são as pessoas específicas para essa classificação, que a gente conhece como os taxonomistas, tá? Que trabalham a respeito do taxon, caracterizando e dando nome a cada parte desses vegetais, aos tipos de vegetais, como eles estão distribuídos dentro do seu meio, tá? Alguns com frutos, outros sem frutos. E a gente vai trabalhando ao longo do capítulo essas características possíveis para diversidade dos vegetais, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, tá? As angiospermas e as reproduções de cada um desses indivíduos. É isso que a proposta desse capítulo para nós. O objetivo é esse, a gente levar essas características e essas peculiaridades que alguns desses indivíduos dispõem como forma de conhecimento, como forma de interação, tá? E assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho diante dessas propostas, tá bom? Medindo alguns milímetros ou dezenas de metros de altura encontradas na água ou solo sobre outros componentes, tá? O ambiente representado é uma organização complexa ou apenas algumas estruturas. Assim são as plantas, diversas e variadas, e como estudar a milhares de espécies de vegetais existentes na Terra. Podemos começar organizando-as em grupo. Eu sempre digo isso, que na vida da gente as coisas devem ser bastante organizadas. A gente deve ter a compreensão de organizar as coisas para que quando a gente for ou necessitar, procurar, a gente encontrar com maior facilidade, tá? Eu até em algumas aulas eu dou o exemplo de que se você tem, a gente tem um guarda-roupa, por exemplo, a gente começa a organizar ele de forma que ele fique mais simples para o encontro de alguma coisa, tipo camisa com camisa, calça com calça, bermuda com bermuda e assim sucessivamente. E ainda tem gente que organiza ainda mais por cores, camisas brancas só de um lado, camisas pretas só de outras, calça jeans de outra, enfim. Tem gente que tem os seus métodos de organizações diversos. Porém, tem outras pessoas, em alguns casos específicos, que não organizam nada. É tudo uma bagunça, é uma coisa por cima do outro, e a gente não vai discutir a respeito disso, que infelizmente isso acontece e acaba até sendo um jeito da pessoa, né? Então, enfim. Mas a questão da classificação e da organização dessas coisas para a biologia, para a ciência, para a botânica, é de imensa importância, tá? Essa questão de organizar e classificar por tamanho, por a questão do fruto, da flor, quem tem, quem não tem, tá certo? Então tem essas características que, para a gente, em meio a milhares de indivíduos vegetais, para a gente encontrar um indivíduo fica melhor, tá? E a gente sabe que tem muitas espécies de plantas aí, inclusive na Amazônia, que ainda nem foram conhecidas e tão pouco catalogadas ou classificadas, tá? Então existe muita coisa ainda a ser trabalhada, ainda a ser identificada, tá bom? Então a gente viu aqui nessa página algumas dessas características que são de grande importância e grande valia para nós. E página 240, diversidade de vegetais, tá? Então a gente tem aqui um texto que diz que o Jardim Botânico, mostrado na fotografia, foi criado em 1808 por Dom João VI, que queria um local de cultivo de plantas originárias de outros lugares do mundo, como noz moscada, canela, baunilha e pimenta. Atualmente, esse Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem como outros jardins espalhados por o mundo,
é um espaço protegido que apresenta uma ampla coleção de diversas espécies de plantas vivas. Nesse local também são realizados estudos científicos e atividades de educação ambiental para as escolas, tá? E o Brasil é o país com maior diversidade do mundo, ou seja, que apresenta a maior variedade de espécies de seres vivos, sejam eles vegetais e animal. Então, assim, o Brasil ele é procurado, ele é buscado, ele é a fim de estudos científicos. A gente sabe que a maioria dos medicamentos da questão farmacêutica, ela é derivada e proveniente das florestas, das plantas, tá? Que são manipuladas e transformadas nos medicamentos que a gente obtém nos diversos tratamentos, tá? Então essa brasileira, o Brasil, ele, para que seja possível conhecer e estudar todo esse tipo de diversidade, as espécies vegetais, por exemplo, é preciso catalogar essas espécies, ou seja, são catalogadas mesmo, elas são pegas a alguns indivíduos, são estudados, os botânicos, os taxonomistas abrem o indivíduo, vê se é uma planta feminina ou masculina, vê a família, vê a espécie, tá? E ficam tudo num acervo guardado. Quando se precisa de alguma informação desse indivíduo vegetal, vai-se nesse acervo e procura todas as informações possíveis, tá? A catalogação de espécies vegetais brasileiras teve início com o naturalista alemão Karl von Matthew, tá? Ele viajou pelo Brasil realizando estudos sobre a natureza, em especial sobre vegetais. Desse estudo resultou o famoso livro Flora Brasiliense. Tá? Temos até um livro bastante famoso a respeito especificamente da nossa flora do Brasil, quanto é rico, quanto ele, por ser um país tropical, por ser um país com alta níveis de biodiversidade, tanto vegetal ou animal, veio sendo registrado por diversos especialistas ao redor do mundo. Tá? Então, essa importância da gente trabalhar essa diversidade vegetal, tá? Nessa terra que é enorme, que é assim um país quase continental, para melhor dizer. Então, para facilitar o estudo sobre a diversidade dos vegetais, foram agrupados de acordo com algumas características específicas, como a presença de vasos condutores, frutos, sementes. A gente vai ver aqui um esquema que vai nos mostrar essa classificação, tá? Esse esquema que está aqui na página 241. Bom, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que você já deve ter conhecido e a gente vai trabalhar mais um pouco, tá? As briófitas estão dentro dos grupos dos indivíduos sem vasos, tá? Aí tem aqui um quadro ao redor que diz que são plantas, que a gente vai chamar de sem vasos condutores e com vasos condutores. Esses vasos condutores eles vão ser caracterizados e identificados como xilema e floema, que é o que permite dentro do corpo da planta transmitir tanto água quanto alimentação, que a gente chama de sais minerais, tá? Já as pteridófitas, elas já são agrupadas dentro das plantas com vasos condutores, porém sem semente, tá? As gimnospermas estão dentro das plantas com vasos condutores, porém apresentam sementes e não apresentam flores nem frutos. E já as angiospermas são plantas com vasos condutores, com sementes, com flores e frutos, tá? Então tem esses 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? A exemplo de briófita nós temos os mulgos, que geralmente estão em lugar mais úmido, são aquela vegetação bem rasteira, basicamente nas pedras dos rios e das cachoeiras, tá? As pteridófitas são exemplos mais populares, são as samambaias, que têm semente e apresentam semente também. As gimnospermas, um exemplo clássico aqui do nosso Brasil são as araucárias, tá? Que são os pinheiros lá do Paraná. E as angiospermas, temos vários exemplos delas, mas aqui no livro vem as orquídeas, tá? Que são plantas que apresentam flores e frutos,
ok? Além de facilitar a identificação dos vegetais, a classificação contribui ainda para a compreensão da evolução desses seres vivos. A partir de agora, vamos estudar cada um desse grupo dos vegetais, especificamente as briófitas. Briófitas representam a passagem do ambiente aquático para o terrestre. Elas apresentam algumas características que evitam a perda excessiva de água para o ambiente, mas ainda dependem da água para se reproduzir. Por isso, geralmente são encontradas em ambientes úmidos ou próximo a corpos de água. Na maioria dos casos, essas briófitas, seus gametas masculinos, os anteriozoides, e os femininos, a osfera, são produzidos em indivíduos diferentes, no interior das estruturas chamadas de gametófitos, tá? Que protegem as células reprodutivas desses indivíduos. Além disso, as briófitas, elas não apresentam vasos condutores, ou seja, o xilema e o floema. Como consequência, em geral, os transportes de substância nesses vegetais são feitos de célula a célula, que limita o tamanho desses seres vivos. Por isso que eles vão ser com seus tamanhos reduzidos. São indivíduos pequenos. Durante o ciclo de vida, as briófitas apresentam duas formas bem distintas: os gametófitos e os esporófitos. Veja a seguir. Aqui nós temos um esquema que vai dizer passo a passo quais são esses gametófitos e os esporotófitos também, tá? A gente observa aí no livro de vocês, 242. Reprodução das briófitas. Como é que elas se reproduzem? Diferentemente dos demais grupos de plantas, as briófitas, o gametófito é a fase dominante, ou seja, que corresponde ao vegetal em si. Já o esperotófito, por sua vez, é menor que o gametófito e depende nutricionalmente dele, sendo observado apenas uma parte do ciclo da vida das briófitas. Esse esquema aqui abaixo apresenta o ciclo da vida desses indivíduos de um musgo, tá? Destacando sua reprodução, e as demais briófitas apresentam o ciclo de vida também semelhante a um musgo, tá? Então aqui a gente tem todo o esquema, vocês podem ver aí com calma também no livro de vocês, para que a gente possa entender como elas se reproduzem ao longo do tempo. Então, o ciclo da vida apresentado acima envolve uma reprodução sexuada, ou seja, com a participação de gametas. Algumas briófitas também podem se reproduzir assexuadamente, por meio da fragmentação. Nesse processo, pequenos fragmentos de gametófitos originam novos indivíduos, sem a participação de gametas masculinos ou femininos, tá certo? Pteridófitas, página 244. Aqui nós temos um exemplo de uma samambaia-sua encontrada na Mata Atlântica, que é um exemplo de pteridófita. Desse vegetal era extraído o xaxim, um tipo de substrato utilizado na produção de vasos para o cultivo de plantas, tá? Como as samambaias. Por causa da extração sem controle, esse vegetal está ameaçado de extinção e a sua extração é proibida. Então, assim, ao longo de muitos anos, o uso desse material xaxim para fazer alguns vasos, que é até biodegradável também, mas a exploração expansiva dele veio trazer a extinção, a quase extinção desse indivíduo vegetal. Então hoje se tem um manejo adequado para que isso não venha acontecendo, tá? Além das samambaiaçu, as avencas e as samambaias pertencem a esse grupo também das pteridófitas. Diferentemente das briófitas, apresentam vasos condutores, xilema e floema, que facilita no transporte de seiva bruta elaborada pela planta, permitindo que esses vegetais alcançarem grandes dimensões. Além disso, nesse grupo de plantas, observa-se o depósito de lignina nas paredes das células, que torna mais rígida e auxilia na sustentação das plantas. Essa lignina está presente no corpo desses vegetais, o que dá rigidez ao corpo dessa planta, ao caule, e também sustentação para que elas sejam mais altas e chegue a grandes portes também, como é o caso aqui da samambaia-sua lá da Mata Atlântica, tá? Assim como as briófitas, as pteridófitas apresentam formas de gametófitos e esporófitos bem distintas. Porém, nas pteridófitas, os esporófitos é nutricionalmente independente, eles não dependem dos gametófitos, como é o caso lá das briófitas, tá? E apresentam folhas, caule, raiz,
que permite que cada parte da planta desempenhar funções específicas. Então a gente vê aqui a seguir o gametófito, tá? Das samambaias, eles se desenvolvem e dão origem a estruturas conhecidas como protálos. Essa é a forma independente dos esporófitos. Já os esporófitos das samambaias apresentam folhas grandes, caules subterrâneos e raízes, e geralmente forma a forma que vemos e que cultivamos as samambaias e os esperotófitos. Aí temos aqui do lado as folhas, o caule e a raiz, tá certo? Aí a reprodução das pteridófitas, tá? Felipe observou a parte inferior das folhas da samambaia e identificou algumas estruturas. Veja ao lado, tá? A gente vê aqui, ó, nas folhas da samambaia. Você pode olhar se tiver aí uma planta dessa em casa também, que vai ter essas estruturas. Que nas pteridófitas, além da importância relacionada à fotossíntese, as folhas dos esporófitos abrigam estruturas chamadas de soros, tá? Essas estruturas participam do processo de reprodução das pteridófitas e se desenvolvem em determinados momentos do seu ciclo de vida. Na porção inferior das folhas, nos soros encontram as estruturas reprodutoras de esporos, que participam da fase assexuada desse ciclo dessas pteridófitas. Também apresentam uma fase sexuada em um ciclo de vida que envolve a produção de células reprodutoras. No gametófito, assim como nas briófitas, os anterozoides das pteridófitas necessitam de água para se locomover até a osfera. Então, a água é o que faz o transporte para a reprodução desse indivíduo na forma sexuada, aqui onde precisa dos dois material da planta masculina e da planta feminina, tá certo? Dos dois gametas. Por isso esses vegetais geralmente são encontrados em locais úmidos. Tá? Esse esquema aqui abaixo vai apresentar a maneira simplificada do ciclo de vida dessas samambaias, destacando sua reprodução. As demais pteridófitas apresentam um ciclo também semelhante a esse aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, o ciclo de vida e o ciclo reprodutivo desses indivíduos destacados aqui no nosso livro, tá? Então fica essa parte. Aí nós já vamos aqui para as gimnospermas, que são as plantas que já apresentam, são plantas vasculares, apresentam vasos condutores também, apresentam sementes, mas ainda elas não apresentam nem flores, nem tampouco frutos, tá? Então a gente está vendo aí uma linha evolutiva desses indivíduos vegetais, desde as briófitas, passando pelas pteridófitas e agora as gimnospermas, tá? As araucárias são vegetais abundantes, principalmente nos estados do sul do Brasil. Sua semente é popularmente chamada de pinhão, pois fica protegida em estruturas conhecidas como pinha. O pinhão é um dos principais alimentos da origem vegetal dos povos indígenas Caingangue, tá? Que consumiam assado sobre a brasa ou cozido. Atualmente o pinhão faz parte de vários pratos típicos da região sul, como farofa de pinhão e o entrevero de pinhão também, que além da semente contém carne em sua receita, tá? Aqui nós temos uma floresta das araucárias e temos aqui o fruto do pinhão, tá? As araucárias é um exemplo do vegetal do grupo das gimnospermas, e veja abaixo outros representantes, como é o caso aqui das cicas, são vegetais originados da Ásia, e aqui outros pinheiros originados do hemisfério norte, no entanto estão presentes também em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então a gente vai ver esses indivíduos presentes em diversos lugares do mundo também, as sequoias lá nos Estados Unidos, no Canadá, tá? Então tem essa característica forte aí de árvores grandes, tá bom? Que apresentam sementes, porém ainda não apresentam nem flores nem frutos, que é uma característica única das angiospermas, tá? Reprodução das gimnospermas. Como você estudou anteriormente, tanto para as briófitas e pteridófitas, os gametas masculinos são transportados até a osfera, que é o gameta feminino, com o auxílio da água. Já nas gimnospermas, as células que originaram os gametas masculinos estão presentes em estruturas denominadas de grão de pólen, que geralmente são transportados pelo vento ou por alguns animais, tá? O vento consegue fazer esse transporte
desse grão de pólen do indivíduo masculino até o feminino, como também alguns animais fazem esse auxílio para essas plantas também. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos são produzidos em folhas modificadas, chamadas de estróbilos masculinos. Tá? Já as células que originam os gametas femininos estão presentes nas folhas modificadas, que são chamadas de estróbilos femininos. Após a união desses gametas, o masculino e o feminino, ocorre a formação do zigoto, tá? Que posteriormente dará origem ao embrião. Nas gimnospermas, o embrião em desenvolvimento fica no interior da semente, a qual contém tecido e revestimento e que protege a substância e que nutre também esse embrião dentro da semente, tá? Assim, o embrião pode ser desprezado, ou seja, levado para outros lugares de forma mais protegida. Geralmente, a dispersão das sementes ocorre pela ação do vento ou por animais. Aí temos uma associação aqui, um texto aqui abaixo, que é da gralha azul, que é um animal que está ligado diretamente a essas araucárias, às pinhas, a esses pinheiros, e ele se alimenta da semente, tá? Desse pinheiro, tá? Aqui a gralha azul aqui abaixo. E ele consegue pegar essa semente, ele se alimenta e algum ele leva no bico e enterra num lugar específico. Ele enterra num lugar específico, tá? Porém, ele esquece e essa semente ali tem a sua capacidade nutricional e daqui a pouco ela brota e temos outro indivíduo vegetal ali naquele lugar. Então temos uma associação direta aí da gralha azul com essas araucárias. Porém, as araucárias são árvores grandes, frondosas, que vêm sofrendo com o desmatamento, e também o pássaro, que tem uma associação direta com ela, vem sofrendo também com esse perigo, tá? Aí temos aqui o ciclo de vida das gimnospermas aqui, página 248 aqui acima, você pode observar aí passo a passo no livro de vocês, tá? As estruturas, o esquema que apresenta aqui o ciclo de vida de uma araucária, destacando a importância do grão de pólen, tá? E das sementes para a reprodução desse vegetal. Os gimnospermas apresentam um ciclo de vida semelhante ao das araucárias, tá? Então, do ponto de vista evolutivo, as gimnospermas elas apresentam algumas vantagens em relação às briófitas e às pteridófitas. Por quê? Porque a presença do grão de pólen permite que as gimnospermas a independência da água. Ela não precisa necessariamente da água para ter o seu ciclo reprodutivo, assim como é nas briófitas e nas pteridófitas, tá bom? Então, para se reproduzir, pois essa estrutura carrega o gameta masculino e agora é imóvel até o gameta feminino. Além disso, a presença das sementes representou um aumento nas chances de sobrevivência dessa planta, uma vez que essa estrutura protege os gametas, nutre esse embrião, tá? Então, nos períodos iniciais de desenvolvimento, e participa do processo também da dispersão, que é algo genial assim, esse processo de dispersão pelo vento, em alguns casos pela água, e na maioria também das vezes, lá nas angiospermas, a gente vai ver pelos animais, tá? Os agentes polinizadores e dispersores. Então, aqui na página 249 nós temos uma atividade, tá? 249 e 250. E nas próximas aulas nós vamos ver angiospermas, tá? Então fiquem todos bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais viáveis da escola ou nas nossas redes sociais, que a gente consegue sanar todas as dúvidas possíveis. Esse capítulo é um capítulo simples, fácil e de bom entendimento. Ok, pessoal? Fiquem todos bem.